Bom dia, boa tarde, boa noite. Abrimos uma estante pela primeira vez em muito tempo. Bom, uma coisa engraçada sobre a minha pessoa é que fazia 3 anos que eu não tinha uma estante para colocar os meus livros, porque eu passei por um arco bem emocionante, dá pra dizer assim, na minha vida, no qual até o fim da adolescência, em que eu tinha uma vida tranquila, inocente, feliz, eu vivia com toda a minha família numa casa muito grande na minha cidade natal. E aí, quando eu tinha 17 anos, todo mundo resolveu se separar porque os meus avós resolveram voltar para a cidade natal deles. Eu tentei ir junto, não gostei, voltei para minha cidade natal. Minha mãe foi tentar a sorte em outro país. Então, bom, todo mundo se separou e agora eu moro sozinha num apartamento bem pequeno. E por causa disso, há muito tempo eu não tinha uma estante própria para guardar os meus livros. E a maior parte dos meus livros não tá comigo. A maior parte dos meus livros tá com os meus avós, lá onde eles estão morando agora, porque eu passei um tempo morando com eles. Então, bem, eu finalmente consegui comprar uma estante, não muito grande, onde eu coloquei principalmente a maior parte dos livros que eu ainda preciso ler. Então quase todos os livros dessa estante são não lidos. Os únicos livros lidos dessa estante são livros que fazem parte de coleções, como a minha coleção da Lígia Fagundes Telles aqui, tem um livro que tá lido, enfim. Vamos chegar nessa parte. E o meu objetivo hoje, além de mostrar toda essa estante, é contar todos os livros que eu tenho comigo nesse momento e ver quantos estão lidos e quantos não estão lidos. Como eu disse, eu costumava ter bem mais livros, eu costumava ter, eu acho que uns 200 ou 300 livros, do qual a maior parte era lida. Mas quando eu me mudei com os meus avós, uns 2 ou 3 anos atrás, eu tinha levado todos os meus livros comigo, e aí quando eu voltei pra minha cidade natal, eu não trouxe, eu só trouxe os livros não lidos, o que na época devia ser... eu não lembro quantos, mas eu trouxe... Devo ter trazido uns 20 ou 30 livros não lidos que eu tinha, e eu tinha deixado uns 15 ou 20 pra trás, que eu trouxe depois de uma outra viagem, e... desde esse tempo eu comprei vários outros livros. A maioria continua não lido, porque eu continuo não tendo muito tempo livre. E depois a minha avó trouxe alguns livros já lidos meus que estão no meu quarto. E os livros que estão no meu quarto, a gente não vê, a gente não discute, eles não... Não, é brincadeira, mas os livros que estão no meu quarto são quase todos ou livros lidos, ou livros que eu não tenho a intenção de ler no futuro próximo. Tem algumas sagas que estão incompletas, eu tenho 3 trilogias que eu tô esperando eu poder botar as mãos no último livro pra aí ler a série completa. Tem alguns outros, como clássicos, que eu comprei porque o preço estava barato, mas eu não tenho a intenção de ler no futuro próximo. Quase todos os livros que estão aqui na minha estante eu tenho a intenção de ler assim que for possível. Então é isso, eu acho. Eu vou mostrar todos os livros que estão aqui, e aí eu vou contar e mostrar o balanço de livros lidos e não lidos aqui na minha estante e no meu quarto. Então é isso. Bom, esse aqui é um olhar geral pra minha estante. Eu também passei por uma aventura bem grande tentando achar uma estante adequada, porque ela não podia ser grande demais, ela precisava se encaixar nesse espaço. Eu tentei comprar uma online, que nunca chegou, e eu tô tentando agora pedir um reembolso dela. E aí eu finalmente achei essa estante não muito cara numa loja de móveis aqui da minha cidade. E ela funcionou perfeitamente. É possível ver que os livros nela ainda estão um pouquinho desequilibrados, tem algumas estantes com mais, outros com menos, mas é porque essa é a conformação inicial dela. Algumas mudanças ainda vão ser feitas, algumas adições ainda vão ser feitas. Eu tô esperando alguns livros que não estão comigo chegarem, e enfim. Esses livros que estão aqui em cima não são parte oficial da estante, eles estão em cima da estante só porque eu preciso lembrar que eu preciso ler eles logo, já que esses livros e alguns desses são livros emprestados. Então esses livros aqui eu preciso ler logo para devolver para os seus respectivos donos, e os outros que são meus daqui para serem lidos logo, e aí eu vou colocar eles todos no meu quarto. Esses livros aqui são toda a série Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, que eu peguei emprestado de uma amiga minha
Eu peguei emprestada a série toda de uma vez porque ela não tá morando na mesma cidade que eu. E aí ela disse, Bruna, leva logo todos eles e quando você puder ler, você me devolve. Aqui a gente tem Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques, emprestado. Pra Vida Toda Valer a Pena, de Ana Cláudia Quintana Arantes, também emprestado. E os livros abaixo são meus. Os Dois Morrem no Final, que eu tenho há muito tempo. A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Desencantada, que eu preciso reler pra poder ler o último livro, Indomada. Os Dois, da Karina Risse. Em Fogo Lento, da Paula Hawkins, que a minha avó me deu de presente. E talvez você deva conversar com alguém que eu também ganhei de presente da minha madrasta há muito tempo. Bom, aqui embaixo a gente finalmente começa a chegar em algumas coisas mais interessantes e que eu tô muito animada pra ler em breve, sobretudo nessas duas prateleiras aqui. Primeiro aqui a gente tem uma trilogia chamada System Divine, que não foi publicada no Brasil e infelizmente eu acho que não vai ser, de duas autoras, eu esqueci o nome delas inteiro, mas o sobrenome é Brody e Rendell. E elas são basicamente, esses três livros basicamente são uma série que faz uma releitura de Os Miseráveis, um dos meus livros favoritos. Minha filha acabou de derrubar alguns livros meus, olha só, ameliante. Enfim, em um cenário espacial. Então é uma série que mistura ficção científica e Os Miseráveis, que são duas coisas que eu amo intensamente. Aqui a gente também vê a minha coleção de livros da Agatha Christie. Todos esses aqui são não lidos, porque apesar de eu já ter lido provavelmente essa quantidade aqui de livros da Agatha Christie, quase todos ficaram na casa da minha avó. Então eu já li Morte no Nilo, já li Um Brinde de Cianureto, já li Mansão Hollow, esse foi emprestado. Já li Os Trabalhos de Hércules, já li muitos livros bons dela. E aí eu tinha alguns livros dela que ficaram não lidos por alguns anos também, mas quando eu finalmente terminei de ler todos os que eu tinha, eu comprei esses dois boxes e esse aqui numa promoção, e ainda não tive tempo de ler nenhum deles. Mas a gente tem Caio Pano, que eu sou muito curiosa pra ler, porque é o último livro, né, do Poirot, A Extravagância do Morto, Poirot Perde uma Cliente, Convite para um Homicídio, que também me emprestaram muitos anos atrás e eu não tive a oportunidade de ler, tive que devolver pro dono sem ler. Então eu também tô muito curiosa pra ler esse. M.O.N., A Casa do Penhasco e O Misterioso Caso de Styles, o primeiro livro da Agatha, que inclusive eu emprestei pra minha avó e ela leu um dia desses. Tô muito curiosa pra chegar nesse aqui. Provavelmente vai ser o primeiro que eu vou ler de toda essa coleção. Enfim, aqui a gente tem sete livros da Book of the Month, que é um serviço de assinatura que só funciona nos Estados Unidos. Onde eles te dão 5 ou 6 opções de livros que vão lançar naquele mês, e aí você escolhe aquela que é mais atrativa pra você. Graças a conhecer várias pessoas nos Estados Unidos, eu pude assinar a Book of the Month por 6 meses, e aí eu tenho aqui livros de agosto a dezembro de 2023, e Babel, da Efcon, que eu peguei como um extra porque eu acho que eu vou amar muito esse livro. E ele é um dos próximos que eu quero ler agora nas férias de agosto. Então a gente tem Babel, da Efcon, Family Lore, da Elizabeth Acevedo, You Again, da Kate Goldberg. Esse aqui eu ouvi muita coisa boa também, eu quero muito ler esse. Evil Eye, de Etaf Hum, Wellness, de Nathan Hill. Esse aqui eu também quero bastante ler, também ouvi coisas interessantes. Again and Again, de Jonathan Evision. The Storm We Made, de Vanessa Chan. Eu diria que os que eu tô mais animada pra ler, além de Babel, que com certeza vai ser o primeiro, são Wellness e You Again, mas Again and Again também me deixa muito curiosa. Aqui embaixo a gente tem duas coleções também, minha coleção da Tag Curadoria e a minha coleção da Lígia Fagundes Telles, que é a minha autora brasileira favorita. Aqui a gente tem os livros que eu adquiri quando eu assinei a Tag Curadoria por um ano, e eu recomendo o serviço deles muito entusiasmadamente, porque aqui a gente já tem alguns livros que eu li, aqui a gente tem os 4 primeiros livros que eles me mandaram, de junho a setembro de 2023, são todos livros muito bons. Os outros eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas acredito que eles devem ser livros de altíssima qualidade também, e eu só parei de assinar porque eu tenho muitos livros não lidos. E eu provavelmente não devo continuar assinando um serviço de assinatura que me entrega um livro novo a cada mês, né?
Esse aqui não é um livro, é só um caderninho que eu vou usar no ano que vem pra planejar suas leituras. Então eu deixo ele aí porque ele faz parte da coleção, né, mas não é realmente um livro. Aqui a gente tem A Mulher do Século, de Patrick Dennis, Memphis, de Tara M. Springfellow, País Sem Chapéu, de Dani Laferrière, Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. Esse é um livro brasileiro que é muito bom. Eu tô louca pra ler o outro livro muito famoso dessa autora, que é A Cabeça do Santo, porque esse aqui foi um dos melhores livros do meu 2023. E aí vários livros que eu ainda não tive a oportunidade de ler. A gente tem Mapeador de Ausências, de Mia Couto, Alguém que Você Conhece, de Shari Le Pena, Menino Mamba Negra, de Nadifa Mohamed, O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, de Antônio Scarmeta. Esses 4 foram livros extras, não fazem parte dos livros que me enviaram regularmente na assinatura. A gente tem Contos de Horror da América Latina, que é um livrinho extra que foi mandado junto com A Outra Volta do Parafuso, de Henry James. Eu já ouvi falar muito bem desse livro. Em Algum Lugar Lá Fora, de Jabari Assim. Ela se chama Rodolfo, de Júlia Dantas. Esse livro também é brasileiro e eu também tô curiosa pra ler ele. Meu País e Suas Apostas, de Louise Mary Weather, acho que é isso. O Garoto do Rickshaw, de Lao She, que é um grande clássico, né, chinês. Tô muito curiosa sobre ele também. Na Praia, de Ian McEwan. Água Funda, de Ruth Guimarães, também é um livro clássico brasileiro que eu tô muito curiosa pra ler. E Primeiro Sangue, de Amélie Nothomb. Aqui a gente tem a minha coleção da Lígia Fagundes Telles, como mencionado anteriormente. Ela é minha autora favorita, especialmente aqui dentro do Brasil, acho que ninguém se compara a ela. E a gente tem todos os livros de contos dela que eu ainda não tinha lido, só o Seminário dos Ratos, que eu já consegui ler. A Estrutura da Bolha de Sabão eu comecei também, mas ainda não terminei. E aí a gente tem A Noite Escura e Mais Eu, Passaporte pra China, Invenção e Memória, Durante Aquele Estranho Chá e Um Coração Ardente. Todos os outros livros dela que não estão aqui, que são comercializados atualmente, eu já li. Em especial todos os romances dela. Eu tô com esse projeto de conseguir ler todos os livros dela. Eu comecei pelos romances, embora ela seja mais conhecida pelos contos. Eu acho que valeu a pena, porque eu achei todos os romances dela fenomenais. O melhor deles continua sendo, pra mim, As Meninas, mas todos os outros 3 são fantásticos. E eu diria que meu segundo favorito é As Horas Nuas, o último romance que ela publicou. Outros livros que não são romances dela, mas que não estão aqui porque eu já li de outras fontes, são Antes do Baile Verde e Disciplina do Amor. Ok. Aqui embaixo a gente tem uma seção que eu gosto muito da minha estante. Aqui eu tentei colocar principalmente livros... Foi uma classificação meio arbitrária, mas eu tentei colocar alguns dos livros mais bonitos que eu tenho. Então existem livros de capa dura que eu gosto muito e que eu tô muito ansiosa pra ler, e alguns outros livros que não são livros de capa dura, mas que eu preciso ler em breve, porque já ouvi relatos que atestam que eles são todos muito bons e eu preciso ler logo. Então aqui a gente tem Pacto de Sangue, de Esther Gibson. Eu tentei comprar esse livro na pré-venda em inglês, a minha compra foi cancelada. E aí eu descobri que ele foi lançado no Brasil pela Dark Side e eu adquiri ele imediatamente, porque há muitos anos eu tenho ouvido coisas boas sobre esse livro e eu acho que eu preciso ler ele imediatamente, eu acho que eu vou gostar muito dele. Eu tendo a gostar muito de livros epistolares, eu gosto de coisas assim, um pouquinho macabras, um pouquinho góticas, acho que esse livro parece ser tudo de bom. Aí a gente tem Conde do Monte Cristo. Esse livro tem mais de 1000 páginas, mas ele não me assusta tanto, porque eu já li Os Miseráveis, e pelo menos a minha edição dos Miseráveis era maior do que a minha edição de Conde do Monte Cristo, né, do Alexandre Dumas. Então eu acho que eu consigo. Logo em seguida temos O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. E bom, além dessa edição ser muito bonita e ser publicada por uma das minhas editoras favoritas no Brasil, que é a Martin Claret, eu comprei ele principalmente porque ele é do mesmo autor de Os Miseráveis, que é um dos meus livros favoritos da vida, mas ainda não tive a oportunidade de ler ele, e eu não acho que vai ser uma leitura muito fácil. As letras nessa edição são muito pequenas também, então eu tenho um pouquinho de medo. Logo após O Corcunda de Notre Dame, entramos infelizmente na sessão de alguns dos meus maiores arrependimentos de não ter lido ainda, que são A Vida Invisível de Ed La Rue, de V.E. Schwab. Uma coisa engraçada sobre esse livro é que desde que eu ouvi falar dele eu acho que eu vou amar. Uma prima minha ama esse livro, é o livro favorito dela e ela também disse pra mim que eu vou amar. Eu não sei por que eu ainda não li esse livro. Eu devo ter ele já faz uns 2 anos.
Não sei porque eu ainda não li ele, eu espero que eu acabe esse ano tendo lido. Temos Pachinko, de Min Jin Lee. Eu já ouvi falar muitas coisas boas sobre esse livro. A única coisinha ruim que eu ouvi falar sobre ele é que a terceira parte não é tão boa quanto as outras, mas eu quero ler pra formar minha própria opinião. Desde que eu ouvi falar dele também, tenho muita vontade de ler. Tenho ele há menos tempo do que os outros em volta, mas ainda assim, espero que eu tenha a oportunidade de ler ele logo. E então temos Amanhã, Amanhã e Outro Amanhã, de Gabrielle Zevin. Esse livro foi considerado por muitas pessoas o melhor livro lançado em 2022. E uma das minhas youtubers favoritas, ela tem esse livro como livro favorito. Esse livro foi também o ganhador do melhor livro do serviço Book of the Month, que tem os livros lá em cima. E enfim, toda a opinião crítica que eu ouvi falar sobre esse livro foi positiva. Eu acredito que eu vou achar ele muito interessante e eu não sei porque eu ainda não li. Essa é a seção dos livros que eu me arrependo muito de não ter lido ainda. Aí a gente tem The Book of Images, de Rainer Maria Rilke, que é um livro de poesia que... Essa edição aqui, ela tem as poesias tanto em alemão quanto em inglês. Em inglês eu sou fluente e alemão eu tenho estudado, então além de ter ouvido falar muito bem da poesia desse escritor, eu também quero usar esse livro para treinar o meu alemão, e eu não sei porque eu ainda não li ele. E ele é muito bonito também, então apesar de não ser capa dura, ele também é um dos livros mais bonitos que eu tenho. Aqui a gente tem A Filha das Profundezas, mas eu já falo, esse livro aqui só tá aqui por causa desse. Esse é um livro de capa dura que eu tenho também é da Martin Claret, também é uma edição muito bonita. E eu quero ler esses dois livros juntos, por isso A Filha das Profundezas, do Rick Riordan, tá aqui. Esse livro é famosamente um dos pouquíssimos livros do Rick Riordan que não são sobre mitologia. Ele é meio esquecido no churrasco, depois que ele lançou, nunca mais ouvi falar nada dele, mas eu quero dar uma chance pra esse livro logo depois de ler 20 Mil Léguas Submarinas, que eu quero ler há muito tempo, porque até agora do Júlio Verne, nos meus 20 anos de vida, eu só li um livro do Júlio Verne, que foi Volta ao Mundo em 80 Dias, mas eu lembro de ter tido uma experiência maravilhosa, então quero logo ter a oportunidade de ler 20 Mil Léguas Submarinas. E aqui o Apanhador no Campo de Centeio, que o meu parceiro leu muito tempo atrás e achou um livro muito interessante. Eu já ouvi muitas opiniões interessantes sobre esse livro, não sei porque eu ainda não li. Ganhei ele de presente no meio do ano passado e eu acredito que eu vou gostar muito dele. Ele parece interessante em vários aspectos. É um clássico também, então acho que esse é um dos que eu também mais me arrependo de não ter lido. Aqui a gente tem a segunda maior seção de me arrependo de ainda não ter lido dessa estante, mas esses livros que estão aqui atrás não tem nenhuma relação com esse. Esse aqui é uma edição de Hamlet, da Penguin Clássicos, né? Muito bonito, inclusive, por isso que ele tá virado pra frente, assim. Uma coisa engraçada sobre Hamlet é que eu li uma versão resumida, em prosa, bem ruinzinha de Hamlet, só pra fazer um vestibular, alguns anos atrás. E eu acho que era a edição que não era muito boa, mas eu não gostei muito da minha experiência. E quando eu comentei isso com alguns colegas da minha antiga faculdade, eles acabaram achando absurdo o fato de que eu não gostei de Hamlet e me deram essa edição de presente, que eu ainda não li, só porque eu ainda não tive tempo realmente e cabeça pra apreciar essa obra devidamente. Pelo menos melhor do que da última vez. Esses livros aqui atrás são livros, quase todos eles, menos esse aqui, são livros que eu comprei numa viagem que eu fiz 2 anos atrás para os Estados Unidos, então eles são todos livros de capa mole que eu comprei em inglês. Não, esse aqui é de capa dura, mas enfim. A gente tem The Night Circus, da Erin Morgenstern. Eu acho que eu vou gostar muito desse livro, também é o favorito de muitas pessoas e ele parece ter todos os ingredientes necessários para formar uma história arrebatadora. Esse livro aqui, Gleanings, do Neil Shusterman, ele é um extra da série do Ceifador, que eu li no final de 2021 e eu gostei muito. Então quando eu ouvi falar que esse livro aqui ia lançar, eu fiquei muito animada, mas eu não li ainda, especialmente porque eu já esqueci vários detalhes da trilogia original, infelizmente, mas eu quero muito ler ele em breve. A gente tem A Casa dos Espíritos, em inglês, da Isabel Allende. Os dois, esse aqui é considerado a magnum opus dessa autora, né? E eu já li 2 livros dela, Longa Pétala de Mar e Violeta, e os 2 eram fantásticos. Então, por essa razão, eu
obviamente estou com muita vontade de ler A Casa dos Espíritos, porque eu acredito que eu não tenho razões pra imaginar que eu não vou gostar. Além disso, eu também já li... Muita gente compara esse livro com 100 Anos de Solidão. Eu também já ouvi pessoas falando que essa comparação não é justa, mas enfim. Eu também gosto muito de 100 Anos de Solidão e eu quero ver se eu acredito que essa comparação faz sentido ou não por mim mesma. E aí a gente tem 3 livros que eu tava mais animada pra ler na época que eu comprei, e que hoje em dia eu me arrependo um pouco de ter comprado, porque eu comprei eles nos Estados Unidos, mas pouco tempo depois eles foram traduzidos e lançados aqui no Brasil. Então a gente tem Cinderella is Dead, American Royals e You've Reached Sam. Ainda assim eu tô bem animada pra ler eles, eu acho que eu vou gostar, eu acho que eu vou ter pelo menos eu acho que eu vou achar eles entretenimentosos, por assim dizer. Esse aqui eu tentei emprestar pra minha mãe ler, porque minha mãe é muito fã dos Estados Unidos, mas ela não se interessou muito e acabou largando nos primeiros capítulos. Eu também já ouvi falar algumas coisas ruins a respeito de toda a série de American Royals, mas eu ainda acredito que ela pode ser no mínimo divertida, e eu quero ler esse primeiro livro pra decidir se eu vou continuar a série ou não. Aqui é meu Hamlet pra expor a beleza dele. As 2 últimas prateleiras, elas são compostas por livros que ou eu não sei se vou ler em breve, ou eu não acho as capas tão bonitas. Desculpa, infelizmente eu não sou isenta de julgar livros pela capa. Aqui a gente tem The Burning God, A Guerra da Papoula e República do Dragão. Eu comprei esse aqui em inglês só porque na época ele não havia sido lançado em português. Hoje em dia ele já foi, mas agora eu já tenho ele em inglês de qualquer jeito. Eu ainda não li, uma coisa engraçada sobre a R.F. Kuang, que eu não li nenhum livro dela ainda, mas todos eles eu quero ler. Tanto esses aqui, quanto Yellowface, quanto... quais foram os outros livros que ela lançou depois? Ah, Babel, que eu tenho ali em cima. Todos eles eu quero ler muito, todos eles me parecem extremamente interessantes. Eu amo ficções históricas, e esse livro aqui, se não me engano, é um livro de fantasia que se passa durante a Guerra do Ópio. E só por essa premissa eu já teria vontade de ler, mas eu já ouvi falar muitas coisas boas sobre todos os livros da R.F. Kuang no geral. E parece que essa série aqui também tem um arco de corrupção, e eu sempre acho essa linha narrativa muito interessante. Aqui a gente tem alguns livros, aqui a gente tem uma miscelânea de livros que eu comprei por diferentes razões, e 2 livros que eram da minha avó, eram da biblioteca da minha avó, e que eu meio que roubei pra mim, porque ela já leu e eu tenho muita vontade de ler. Na verdade, eu não me perdoo por não ter lido esses 2 livros ainda, já que eles sempre estiveram na biblioteca da minha avó e sempre estiveram disponíveis pra mim, mas eu acho que pra ler os 2 eu preciso ter cabeça também, eu preciso ter tempo e disponibilidade pra interpretar clássicos corretamente. A gente tem 1984, do George Orwell. De novo, é imperdoável que eu não tenha lido esse livro ainda, porque eu amo ficção científica, ele é um dos clássicos da ficção científica, bem como Admirável Mundo Novo, que tá aqui, do Aldous Huxley. Eu também ganhei esse livro de aniversário no ano passado, em 2023, e é um dos clássicos da ficção científica. Eu acho que eu vou gostar, porque eu amo ficção científica, mas ainda assim, eu ainda não li. É imperdoável, eu sei. E Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Tudo que eu ouço sobre esse livro é que ele é impactante, que ele é pesado, que ele é muito bem feito. E eu nunca li nada do Saramago, que também é imperdoável pra uma pessoa tão apaixonada por leitura quanto eu. Aqui a gente tem A Vida Secreta das Árvores, que é um livro sobre como... sobre a complexidade da vida das árvores e sobre como elas, por exemplo, se comunicam, e a gente não... nós leigos não sabemos muito bem sobre isso. Esse livro foi indicado pra mim pelo meu professor de biologia do ensino médio. Como eu gosto muito de biologia, eu fiquei muito curiosa. Eu comprei ele uns 2 anos atrás e eu não sei porque eu ainda não li. Talvez porque nos últimos 2 anos eu tenho estudado tanto que eu simplesmente não tenho tido cabeça pra ler não ficção. E essa é a mesma razão pela qual eu nunca terminei Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, que eu tenho e tá ali no meu quarto. Ele tem 3 partes e eu já li só a primeira. Aqui a gente tem O Último Dia de Dava Shastri, de Kirtana Hamiseti. Eu ganhei esse livro de presente da minha madrasta. Ele é sobre uma moça muito rica que descobre que vai morrer. Ele parece muito interessante. Aqui a gente tem O Fantasma de Canterville e outras histórias do Oscar Wilde. Eu fiquei com vontade de ler esse livro depois de gostar muito de O Retrato de Dorian Gray. E dizem que esse conto, O Fantasma de Canterville, é muito engraçado.
então eu tô bem ansiosa. Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney, porque a Sally Rooney tem sido muito famosa, muito falada, e eu ainda não li nada sobre ela. Ainda não li nenhum livro dela, e esse aqui é o que eu ouvi mais críticas positivas, então esse é o que eu tô mais animada. A Paciência Silenciosa, também do Alex Michaelides, que, nossa, uns anos atrás todo mundo falava sobre esse livro. Eu li As Musas dele primeiro, e todo mundo fala bem desse livro e mal de As Musas, mas eu gostei de As Musas, e talvez parte disso tenha sido porque eu não li esse livro aqui antes de ler As Musas, então eu não tinha expectativas. A gente tem o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Esse livro esse aqui e alguns outros são livros clássicos que eu quero ler, mas eu não sei bem quando, que eu comprei todos juntos em uma promoção numa livraria com a minha mãe no ano passado, no final do ano retrasado, eu não lembro. Não sei quando eu vou ler, especialmente o livro do Desassossego, porque ele é bem grande, e ele é composto por anotações, até onde eu sei, meio aleatórias, do Fernando Pessoa, fragmentos literários curtos, e eu não sei muito bem quando eu vou ler ele, mas eu tô animada, até porque Fernando Pessoa foi o meu primeiro contato com poesia na vida. Acho que o primeiro livro de poesia que eu li na minha vida foi um pequeno livro do Fernando Pessoa, e logo depois um da Cecília Meirelles. Enfim, aqui a gente tem A Senhora de Winterfell Hall, da Anne Brontë. Ela é meio ignorada em relação às irmãs dela, né? Eu mesma só li até agora das Irmãs Brontë, eu só li o Morro dos Ventos Vivantes, que eu diria que é o mais famoso. Mas uma colega minha da minha antiga faculdade disse que leu esse livro, disse que ele é muito bom, e eu fiquei interessada, então eu fui lá e comprei. Aqui a gente tem Drácula, do Bram Stoker, e eu não sei por que eu ainda não li esse livro. De novo, ele é um livro epistolar, ele é um livro com elementos góticos. Eu já vi o filme Nosferatu, que é inspirado nele, e eu gostei muito. Eu basicamente sei a história, então eu não sei por que eu ainda não li esse livro, porque eu sinto que eu vou gostar muito. Aqui a gente tem o Priorado da Laranjeira, dividido em duas partes, né, porque ele foi publicado assim no Brasil. E esse livro aqui também esse aqui é o livro favorito de uma colega minha da minha antiga faculdade, e o que eu sei basicamente sobre ele é que ele é uma fantasia bem high fantasy mesmo, bem longa também, com protagonistas sáficas, e isso por si só já me deixou muito curiosa, mas eu já ouvi falar muitas coisas boas sobre esse livro, então eu tô muito ansiosa pra poder ler ele. Aqui a gente tem As de Espadas, e curiosidade, uma vez eu comprei um livro sem querer, achando que era esse, porque ele tinha um título muito parecido. Eu já li o outro, mas não li esse aqui ainda. E, enfim, ele envolve um ambiente escolar, envolve jogos, ele envolve muitas coisas que me interessam em livros também. E aqui a gente tem a Duologia Boreal, de Juliana Domingues. Honestamente, tô sendo honesta aqui, o que me interessou nesses livros foi primeiramente a capa, porque a capa dos dois é muito bonita, mas a premissa deles também me interessa. É uma aventura também sáfica, de uma autora nacional, e eu quero muito gostar dessa duologia, mas não sei muito bem como é que eu vou ler. Eu comprei esse box não muito tempo atrás na Amazon, e ele é muito lindo, ele é muito lindo. A capa desse livro aqui é minha favorita, eu acho. Ai, mas é tudo lindo, o box é lindo, a capa desse aqui também é linda. Ai, é muito bom. Por último, a gente tem a minha última prateleira. Ela é a mais esquecida no churrasco, mas ela também tem coisas que eu tô muito animada pra ler. Aqui a gente tem a trilogia Legends, da Mary Lou. Esses livros só estão aqui embaixo porque eu acho as capas deles feias, infelizmente. Mas eu tô muito animada pra ler esses livros, porque no final de 2020 eu li a duologia de Warcross, dessa autora, que eu ouvi falar por acaso. Infelizmente ela não é tão falada, mas que eu achei muito boa. Me fez refletir muito sobre a vida humana no geral. E eu já ouvi falar bem também das duas outras trilogias dela, que são essa aqui e... qual é a outra? Sociedade da Rosa? É alguma coisa assim, envolve rosa, eu tenho certeza. E aí eu resolvi comprar essa pra tentar ler. Nem é muito longa também, então assim que eu tiver a oportunidade eu vou colocar as minhas mãos nesses livros. E eu espero que eles sejam tão bons quanto Warcross e o Jogo do Coringa. Aqui a gente tem a terceira e última parte de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. E a razão pela qual eu não li esse livro ainda é porque eu só tenho a terceira e última parte. Eu ganhei esse livro, que é uma edição única, né, de O Arquipélago. Normalmente ele seria dividido em duas ou três, ele seria dividido em 3 volumes.
E ele é um clássico do Rio Grande do Sul, de onde a minha família vem. Então, a minha avó me deu ele de presente de Natal em 2020, então faz muito tempo. E eu realmente só não li ele ainda, porque eu preciso comprar o retrato e o continente, que vem antes dele. Eu não posso ler ele solto, eu preciso das 2 primeiras partes. Mas eu planejo comprar elas em breve, no próximo Prime Day da Amazon. Então, eu espero que a minha coleção de O Tempo e o Vento esteja completa em breve. E aqui a gente tem a minha coleção, que infelizmente eu não li nenhum livro ainda, por isso que ela tá aqui no cantinho da vergonha, na última prateleira, pra eu esquecer desse pecado, de Alice Oseman. Eu já li Heartstopper, tirando o último volume, eu só não li o último volume ainda porque tá caro e eu ainda não tive a oportunidade de comprar, eu li os outros emprestados. E eu gosto muito de Heartstopper, ao mesmo tempo é muito fofinho e me traz um conforto e uma nostalgia da adolescência muito grande, mas também fala de assuntos importantes, né, que às vezes são ignorados na nossa população adolescente. Então eu gosto muito de Heartstopper. E aqui a gente tem 3 romances dela: Sem Amor, Rádio Silêncio e Um Ano Solitário, e 2 pequenas novelas que tem a ver com os personagens de Heartstopper, o Nick e o Charlie. Então a gente tem Nick e Charlie, que eu acho que foi lançado antes mesmo de Heartstopper, porque antes o Nick e o Charlie, eles eram personagens coadjuvantes em um dos romances dela, que eu sempre esqueço qual é. Eu acho que é Um Ano Solitário. Eu sempre tenho que pesquisar no Google pra saber qual é a ordem certa de ler esses livros, porque eu nunca lembro. E a gente tem Esse Inverno, que também é uma pequena novela sobre o Nick e o Charlie. Então é isso. Essa foi toda a minha estante, em toda a sua glória, em toda a desgraça de praticamente ter sido intocada até agora, porque praticamente todos esses livros são novos e não lidos, ou são velhos e não lidos. Como foi visto, a gente tem livros desde 2020 aqui, que ainda não foram lidos. Mas, como eu disse anteriormente, eu tenho muito mais livros do que isso, e quase todos lidos. Mas eles ficaram todos na casa da minha querida avó. Tenho livros não lidos e lidos no meu quarto também. Não pensem que eu esqueci da promessa que eu fiz de revelar quantos livros eu tenho, quantos aqui na sala, quantos aqui no meu quarto, quantos lidos, quantos não lidos. E, de novo, lembrando, eu só tenho mais livros não lidos do que lidos, porque a maior parte dos meus livros ficou na casa da minha avó quando eu me mudei e passei a morar sozinha. Então, realmente, a maioria dos livros que eu tenho aqui são compras recentes. São livros que foram comprados ou no ano passado, ou esse ano, ou no final do ano retrasado. E, enfim, eu ainda não tive a oportunidade de ler. Bom, no meu quarto, lembrando que os livros que estão no meu quarto não foram mostrados, ou porque a maioria deles é lido, ou porque eu não planejo ler eles em breve, e porque eles estão muito bagunçados também. Tem alguns mangás, tá uma bagunça ali no meu quarto, não quero falar sobre os livros no meu quarto. Mas a gente tem 35 livros lidos, a maior parte deles eu li no último ano, são os livros que eu li no último ano, quando eu passei a morar sozinha aqui. Alguns livros que eu li no último ano, na verdade, eu deixei na casa da minha avó, depois que eu fui visitar ela, porque não tem muito espaço aqui. Então alguns livros lidos também eu deixei lá com a minha avó. Mas aqui a gente tem 35 livros lidos e 28 livros não lidos no meu quarto. E aqui na estante é uma vergonha, porque eu só tenho 6 livros lidos no total e 86 livros não lidos. Como eu bem disse, né? A maior parte desses livros, eles são os que eu preciso ler o mais rápido possível. Mas eu vou dar um jeito nisso, especialmente agora que eu vou entrar de férias de meio do ano, minhas férias de inverno, né, da faculdade. Então eu espero que eu possa pôr isso um pouco pra frente. E no total eu tenho, assim, 155 livros aqui comigo, mas no total eu provavelmente tenho mais de 300, pelas contas que eu lembro de fazer antes de me mudar. Eu acredito que eu tinha uns 200 livros comigo na minha casa antiga. Então, no total, eu com certeza tenho mais de 300. Aqui, no meu apartamento, eu tenho 155 livros, sendo 41 lidos e 114 não lidos. Então, eu tenho mais de 100 livros não lidos pra lidar. Mas, bom, é a vida. Na verdade, eu acabei de perceber que essa conta tá errada porque tem um livro bem ali
que é lido e eu não contei, então a gente tem 42 lidos, mas ele tá ali separado porque eu acho que eu vou vender ele, eu não gostei muito dele, e tá tudo bem. Mas enfim, 114 livros não lidos, o que é muita coisa, eu sei, mas pelo menos isso significa que eu nunca vou ficar sem histórias novas pra descobrir, e isso me deixa muito feliz quando eu paro pra pensar sobre. Então é isso, eu tô muito feliz com a minha estante nova, eu espero que você que tá vendo tenha gostado também, e é isso, uma boa tarde.